seguir com a palestra de hoje. Então, o nome é muito grande, não vou ler, mas por que eu coloquei esse nome imenso? Porque a gente vai ver, eu vou citar um exemplo, em que com base nele a gente vai tomar algumas decisões e ver algumas decisões que o meu time tomou e também vou dar uma aprofundada técnica, né, para todo mundo conseguir entender o contexto. Beleza, então, começar me apresentando. Meu nome é Henrico, Front-End Software Engineer eu coloquei, mas na verdade eu sou React Zero, sou front-end, então é só para ficar bonito. Aquela ali é a minha foto, então se você for em qualquer lugar vai estar essa foto, né? Eu não tiro foto, então você vai me chamar no WhatsApp, vai ser essa foto, então só você dar um look ali que vai dar tudo certo. Então eu tenho 5 anos de experiência no mercado, contando tempo de estágio, a maior parte desse tempo como desenvolvedor front-end, mas também atuei como full stack ali, tentei na verdade, né? Vamos ser sinceros. E aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. Atualmente trabalho na Wiley, é uma empresa americana, mas não ganho na moeda americana, infelizmente, né? Então, beleza, faz parte. E assim como eu falei, eu faço parte do staff do GDG, né, ajudando eles desde o ano passado. Então, se você tem interesse em vir ajudar a gente, né, o Marlon passou o QR Code, então só escanear e vem com a gente ajudar. Tem muito texto para escrever, quem quiser, quem não quiser, ChatGPT escreve. Tô zoando. Então, se quiser falar comigo, depois no final, como não tem muita criatividade, eu botei o mesmo slide no final, então vai ter o QR Codezinho, tá? Então, bora lá. Então, uma frase que eu ouvi nos vários anos, desde que eu era estagiário, era um cara todo dia chegando e falando: você programou hoje ou você só mexeu no front-end, né? Então, tipo assim, quem for front-end vai ouvir isso pelo resto da vida e tá tudo bem. Ou você é desenvolvedor ou você é front-end. Então, tá tudo bem. Tem um detalhe a mais, o cara me chamava de Henrico da mamãe. Eu era estagiário, vou contar essa história. Ele falava: Henrico da mamãe, você programou ou só mexeu no front-end hoje? Todo dia rachando o bico. Por que Henrico da mamãe? Eu era estagiário, React, e surgiu um bug no PHP, em um lugar, em um sistema legado. Aí meu chefe falou: pô, vamos passar para o Henrico, é um negócio simples. Aí era um formulário de dados dos parentes, essas coisas assim. E um dos campos que estava dando problema era o nome da mãe. Aí eu fui colocando vários nomes diferentes. Teste mãe, agora vai mãe, por favor, pelo amor de Deus mãe, essas coisas assim. E aí o último que foi, eu falei: não, agora vai, agora coloquei mamãe do Henrico, coloquei: não, agora tem que ir, velho. Aí qual que foi o problema? Uns meses depois, o cara foi fazer uma consulta no banco de dados e simplesmente viu um dado lá: Henrico tal, nananã, nome da mãe, mamãe do Henrico. O que ele fez? Ele tirou um print, mandou no grupo da equipe, aí todo mundo cascou um bico, um outro cara mandou Henrico da mamãe. Então, o tempo que eu fiquei naquela empresa, até o dono da empresa me chamava desse jeito. Até um cliente chegou a me chamar desse jeito, tá? Então, né? Beleza. Então, para a gente entender, fazer um timeline aqui do que eu coloquei para a gente entender o que eu vou falar. Vou dar um contexto geral do projeto que eu atuava, os problemas que a gente enfrentava. Vou dar um deep dive, não tão assim, mergulho ali mais no raso, assim, tipo piscina infantil. Então, para a gente entender a parte técnica. Também eu vou comentar um pouco das soluções que a gente tinha para esses problemas e as decisões que o time tomou. Então, para dar um contexto, o projeto que eu atuava antes, o projeto ele tinha um acesso restrito, ou seja, não era todo cliente que podia acessar e não era o Netflix, que você ia lá, fazia uma assinatura e você entrava. Não era assim. Então, para você poder entrar, você tinha que ser uma instituição parceira, ter um monte de coisas antes de você poder entrar. Então, é um sistema extremamente restrito em quem poderia acessar, né? Então, ter esse contexto em mente é legal para saber. Porque você sabendo do projeto, você sabendo os clientes, assim você consegue tomar decisões técnicas baseadas. Como tem pouca gente, não adianta a gente fazer uma super estrutura escalável para ter milhões de usuários, sendo que não vai ter, entendeu? Então isso poupa tempo de engenharia também, é uma coisa legal de entender.
Então aqui, prosseguindo com o contexto, na parte técnica, o projeto tinha diversos problemas para variar. O primeiro deles tinha diversas dependências antigas, então o projeto front-end, React. A maioria das coisas que o projeto utilizava não tinha mais suporte das dependências, ou seja, você usa alguma coisa para ajudar a manipular formulários, aquilo lá não tinha mais suporte. E a gente teve problemas assim, a gente precisava implementar uma coisa, o negócio não deixava. Mas daí a gente dá o jeito ali, né? Não posso falar que é gambiarra, porque foi bem pior que isso. Então, e como o projeto também tinha diversos códigos acoplados, todo mundo, né, não sei quem conhece do React, do front-end, uma das coisas que ele surgiu é você conseguir fazer componentes e coisas reutilizáveis que você consegue usar em diversos lugares da aplicação. Só que o cara que fez, seguiu totalmente o contrário, entendeu? Ele falou, vamos fazer desse jeito porque é o que dá. Então um botão tinha lá 500 linhas, e daí para você usar ele, era ali um pouco complicado. Também, seguindo com a parte de Build Tool, eu coloquei isso, mas para a gente entender, a base do projeto onde ele foi construído, ele também tomou uma decisão muito duvidosa, né? Então ali em 2020, 2019 que ele criou o projeto, ele usou algo para construir que não tinha mais suporte, então para variar, basicamente o projeto, nada que ele usava ainda tinha suporte, tinha manutenção, então surgisse algum BO ali era puramente oração para resolver e para parar de acontecer, não tinha como resolver. Então, para variar também sem manutenção, e outra coisa, a gente não conseguia atualizar a versão do React, né? E agora está lançando o React 19, a gente ficou preso na versão 16 ou 15, não me recordo. Então a gente não conseguia evoluir o projeto. O projeto, aí, vamos colocar mais uns 2, 3 anos, o negócio ia ser um legado absurdo, a gente não ia conseguir desenvolver coisas novas. E também um outro problema que esse cara implementou, ele quis fazer que uma tela fosse meio que real time. Só que como que ele fez isso? Ele fez um loop que na tela que você estava, a cada 5 segundos ele refazia todas as requisições. Então assim, você estava numa tela ali e aparecia um monte de coisa, um monte de informação, principalmente tabelas. Aí a cada 5 segundos fazia de novo. A cada 5 segundos fazia de novo. E não era só, era tudo que aquela tela fazia, ele chamava de novo. Então, ele colocou um tempinho ali, e daí, qual que era o problema? A gente não podia tirar isso. Por quê? O cliente, ele não ficava recarregando a tela, obviamente. Ele ficava parado, olhando para a tela, esperando surgir algo novo. Então, essa era uma funcionalidade que destacava o produto. Só que ninguém sabia o porquê isso destacava, né? Esse que era o problema. Então, a gente tem aí, esses dois do lado são os principais, né, que vão guiar a nossa decisão. Então, de pontos chaves é a questão da Build Tool, ou seja, a gente precisava atualizar a base do projeto, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas, tá? Mas ela é basicamente a base do projeto, então a gente precisava modernizar porque a gente não conseguia crescer mais o projeto. E a gente também não entendia como ele funcionava direito, porque a documentação não era mais atualizada, você pesquisava, não tinha muita gente usando. Por exemplo, hoje em dia, se pesquisar algo do React, algo do Next, a comunidade é muito grande, ainda tem suporte, então você cria ali num fórum, alguma coisa assim, você consegue solucionar o seu problema. O nosso, infelizmente, não. E outro problema, falando daqueles dos 5 segundos, a estratégia que a gente via para solucionar isso era cache. Como assim? O que é cache? Então, é uma estratégia de você guardar as informações ali. Basicamente, é isso. Independente de onde você vai guardar. Vou comentar também mais para frente. E o que esse cache ajuda você? Melhoria de performance e melhor experiência do usuário. Por exemplo, um lugar que usa muito cache, essas coisas do servidor, Kabum, eu vi recentemente que eles usam esse tipo de coisa, né? E daí, então, um outro ponto que eu vou comentar depois é, se você guarda essa informação ali num cache, ou seja, você pediu a informação, ela está atualizada, depois você não vai pedir de novo para o seu back-end, você vai guardar ela ali. Depois, existe um problema que você precisa atualizar essa informação que está guardada. Senão o cara atualizou uma coisa ali e você está mostrando outra, entendeu? Então, esse é um dos problemas que daí o nome técnico disso é Stale Data.
né, que daí eles comentam. Bom, então prosseguindo um pouco para a parte técnica agora, coloquei esses termos assim, senão ia ficar tipo igual o título, sabe, tipo um texto gigante, não ia ficar muito legal, ainda mais que sou front-end, acho que ia pegar um pouco mal, né? Então, CSR é Client Side Rendering, vou explicar isso um pouco, e do Server, e do SSR, Server Side Rendering, ou seja, uma parte do cliente. O que é o cliente? O cliente é basicamente o seu browser, ou ainda mais, é o seu navegador, é o seu Google Chrome, é o seu Safari, é o seu Mozilla, Internet Explorer, pelo amor de Deus, não. E o server é o servidor, ou seja, se sua aplicação ali está numa Amazon, numa coisinha ali, né? Não a Amazon, tipo, e-commerce, está na AWS. E aqui vou explicar um pouquinho sobre, só passar por cima do Client-Side Rendering. O que acontece? Várias aplicações são assim. Então, o que acontece? Quando você entra em um site, ele pede a página, né, para o servidor envia a resposta para o browser, seu navegador. O seu navegador vai fazer o download do JavaScript, então o seu navegador roda o JavaScript, e aqui o navegador executa o React, e depois de tudo isso, a sua página você consegue ver e interagir com ela, entendeu? Então é quando ela aparece ali, você consegue interagir com ela. Como assim interagir? Você navegar nela, né? Então ela aparece ali, você consegue ali, clicar no botão, navegar e beleza. Então, a ferramenta que tem isso hoje em dia é a mais comum, chama Vite ou Vite, não sei, cada vídeo alguém pronuncia de algum jeito, mas é esse símbolo, né? Então, ele é essa parte do cliente, ou seja, o seu navegador vai renderizar tudo daquela forma, entendeu? Então, toda a carga para você acessar o site que eles vão mandar, quem cuida é o seu navegador. Então, por exemplo, alguns sites, se você acessa pelo 5G, essas coisas assim, você percebe que ele demora um pouco, essas coisas assim. Alguns deles pode ser porque toda a carga está no seu navegador, entendeu? E daí, para a gente solucionar a parte do cache usando o cliente. Como que a gente faria? Existe uma biblioteca hoje, que é a mais utilizada no React. Então, depois que você avança um pouco nos seus conhecimentos do React, você vai se deparar com isso. Hoje todo mundo praticamente só usa isso para você fazer requisições, ou seja, você puxar dados e pegar dados do seu back-end, tá? Então, o que ele é? Ele é um gerenciador de estado no client. O que é um gerenciador de estado? Nesse caso, ele é um gerenciador de estado HTTP. O Luiz acabou de falar HTTP, essas coisas, então você puxa a informação. Então, o que essa biblioteca vai fazer? Tudo que o Luiz falou, ela vai puxar e ela vai guardar a informação que foi retornada. Basicamente isso. A palestra dele antes já deu uma poupada na explicação. Então, e ele tem opções de cache e revalidação de dados, ou seja, você guardar esses dados e depois você revalidar. O que é revalidar? Você atualizar esses dados, tá? Então, essa é uma informação importante que quando você vai guardar esses dados no cache, você precisa ter em mente. Um ponto-chave é a renderização de tudo no cliente. Então, os componentes, a página, formulários, botões, tudo vai ser renderizado no seu navegador. E isso você tem que analisar caso a caso, igual que eu falei. Você tem que entender o produto para saber o que ele demanda. Beleza. Então, explicando um pouco do React Query, as coisas que ele tem. Então, se você vai aprender o React, em um certo momento você vai aprender sobre dois hooks, né? UseState e o UseEffect, né? Que o UseEffect você pode fazer ele a cada atualização de alguma informação você executar o que está dentro dele, ou toda vez que a página é renderizada. A página apareceu, ele vai fazer aquilo. A página apareceu no seu navegador, ele vai puxar suas informações de usuário, por exemplo, no back-end, entendeu? Basicamente é isso aí. Então, ele lida com o refetch em background, você consegue fazer isso, né? Então ele não prejudica a sua aplicação. Você consegue fazer um gerenciamento HTTP, igual eu falei, você consegue gerenciar o estado, mas você também consegue saber quando algo está carregando ou quando algo dá erro. Por exemplo, deu erro ali no dele, mostrou um negocinho vermelho. Por exemplo, você vai fazer um pagamento, aparece, pagamento recusado, alguma coisa assim. Aparece um negocinho. Isso aí ele te retorna
tudo, né, de um modo mais fácil. Então, basicamente você só chama ele e recebe. Se deu certo, pega os dados, você sabe se ele está carregando, ou se deu algum erro, você recebe. Então você tem todas essas informações de um modo muito fácil. Para você implementar isso na mão que ele faz, de receber essas coisas, é bem chato. E também a parte do cache, ele realiza a atualização de maneira inteligente, e você pode configurar isso, né? Então a parte que eu falei desse stale controlável, coloquei assim porque eu não sabia outro termo de colocar, é a questão dele atualizar a informação, ele atualizar o cache. Ou seja, ele tem um padrão, mas você consegue configurar isso. Então, por exemplo, se é igual ao que eu falei dos 5 segundos, você consegue colocar ali para cada 5 segundos ele buscar e se mudou alguma coisa, ele atualizar o cache. Entendeu? E daí ele guardar sempre a informação atualizada. Então você consegue ter esse tipo de approach para você fazer. E na renderização você consegue, como que funciona quando ele faz isso? Você mostra o dado que estava no seu cache, depois que ele está mostrando, ele puxa da sua API, e se tem algo diferente, algo atualizado, vamos lá, você tem uma lista de usuários, e daí o admin entrou. Ele pegou, puxou, e o admin já estava logado. Ele acessou aquela página, ele puxou do cache aqueles usuários, então o React Query vai buscar de novo, opa, tem um fulano de tal usuário novo. Ele vai atualizar esse cache e vai renderizar de novo na página, ou seja, ele vai, a primeira puxou do antigo, a segunda viu na API se mudou, na terceira tem algo que mudou, ele vai atualizar na sua tela, no seu navegador. Então isso facilita bastante. E daí, eu coloquei aqui essa parte da arquitetura, mas a qualidade não está muito boa. Mas basicamente aqui, coloquei só para explicar por cima, aqui embaixo é onde está aqui está framework específico, ou seja, seu React, tudo aqui embaixo. Aqui é a sua requisição que você faz, e daí ali ele coloca, essa aqui, aí tem um negócio que fica observando, e aqui em cima um negócio do cache. Então ele fica observando, atualiza o cache, e ali é onde, por exemplo, ele guarda essas informações. Então você consegue ele ficar meio que atualizando, tá? E a outra que eu falei é o server-side rendering, o que muda, principalmente. Lembra que no dos outros, esses três aqui estavam carregando. Lembra? Estava carregando, então não mostrou nada. O que é que acontece? Aqui ele já manda direto HTML, né? Ou seja, a sua página, que é a forma que o navegador entende. Ele manda aqui, e aqui, no segundo passo, ele já começa a aparecer a tela. Então, não é só no último passo. Ela já começa a aparecer aqui. Daí ele faz as coisas, baixa os arquivos JavaScript, aqui ele executa o React, e aqui agora você consegue interagir com ela. Então, o que muda? No outro você só consegue visualizar e interagir aqui. Nessa você consegue visualizar a partir daqui, aí ele vai fazendo as coisas, e aqui no final você consegue interagir. Então você vai ver a página muito antes. O que isso melhora? Você pesquisa um negócio no Google, por exemplo, isso chama SEO, que é Search Engine Optimization. O que acontece? Você pesquisa um negócio no Google, uma palavra, aí ele aparece que lá, em algum momento daquele site, ele cita aquela palavra. Isso aqui, dele renderizar antes, faz o mecanismo de busca conseguir achar ele. Então, por exemplo, se você vende algum produto, por exemplo, por assinatura e tal, não vou citar o Netflix, porque você digita filme online e já aparece Netflix, e lá nem está escrito filme online direito, né? Então, você pesquisa algo, você consegue encontrar isso antes. E daí esse processo dele aparecer até ele ficar interativo, eles falam de hydration, que estava aí, mas aí em português eles falam hidratação, então se até tecnologia bebe água, beba também. Fica aí a reflexão. E daí, sobre o Next.js, JS, né, cada um fala de um jeito que é Brasil, então ele faz isso do lado do servidor. Um diferencial que ele é um framework, então o que acontece? Tem o React e tem o Next. Basicamente o Next ele é um super React, ele faz as coisas em React, mas ele adiciona muito mais funcionalidades, que é o que eu vou falar, então não fiquem ansiosos.
Então, o que ele tem o cache nativo, então você não precisa instalar nenhuma biblioteca para lidar com isso. Ele já vem, essa é uma das funcionalidades que faz ele ser um dos principais frameworks, né? Então, e daí agora tem o Next 15. Nessa versão do Next 15 ele não faz cache por padrão mais. Antigamente até o Next 14 ele fazia. Então se você não queria que ele fizesse, você tinha que especificar ali quando você estava chamando. Agora você precisa especificar quando você quer. Isso foi um pedido da própria comunidade do Next, segundo que o cara lá falou, né? Enfim, aí pontos chaves. Então, tem duas coisas que como ele faz as coisas no servidor, a gente tem duas coisas, Server Actions e Server Components, que são Server Components primeiro, que é o mais fácil. Por exemplo, você tem um botão. No outro, tudo era feito do lado do seu navegador. Do Server Component, ele é renderizado do lado do servidor, então ele já chega pronto para você, né? E daí o Server Actions é quando ele executa, por exemplo, a chamada de API. Você está no seu navegador, no client side. A chamada de API ele faz pelo seu navegador para lá, para o servidor. Nesse aí, a chamada é feita do próprio servidor. Então você tem o seu navegador e você tem o servidor. E daí de lá que ele faz essa chamada. É um pouco confuso no começo. Confesso que até hoje eu não entendo muito bem. Vira e mexe eu dou umas bugadas legais. Mas esse é o conceito. Então você vê que aonde ele chama as coisas, o jeito que ele traz já muda completamente. Então, para alguém que às vezes não tem uma máquina muito boa ou essas coisas assim, isso aqui vai facilitar muito, tá? Esse é um bom exemplo. Então, prosseguindo, a gente tem as Server Actions, que aqui eu detalhei um pouco mais, que são as ações executadas do lado do servidor, e a gente tem o fetch sem cache, ou seja, você consegue fazer da forma que você quer. Então, ele te dá esse dinamismo. E aqui é um meme, né? Não sei se alguém é mais antigo, aprendeu o React lá para 2020. Antigamente, para você criar, não existia esse Vite, esse Next até que existia. Era um negócio chamado Create React App, foi quando eu comecei a aprender o React. No Vite você roda, o negócio em 10 segundos na sua máquina está rodando, que isso aqui era uns 5 minutos. Já teve uma vez que demorou 7 para rodar na minha máquina. Então assim, vou mexer no front-end, ele estava trabalhando. Botava para rodar, saía, conversava, pegava um cafezinho, você voltava, o negócio estava terminando ainda e o computador quase explodindo. Então, aí ele morreu, ele foi descontinuado, né? Então, agora a própria documentação do React, quando você chega lá, quero começar um projeto React, ele manda você usar o Next. Manda não, né? Porque, né? Mas ele só recomenda, né? Porque o Next você consegue justamente personalizar o que você quer usar ou o que você não quer usar. Então tá tudo bem. E até uma ironia, outras imagens que eu coloquei de técnico, workflow assim, tá uma porcaria e o meme tá bom, a qualidade. Então fica aí a reflexão. Eu não discordo disso, né? Então o meme é o que mantém a sanidade mental do desenvolvedor. Então fica aí a dica. Então vou falar um pouco das diferenças dele, vou citar um pouco. Né? Então, um é no client, o outro é no servidor. E quando usar eles? No servidor, quando é algo mais estático, e quando é esse do React Query, quando você precisa de interatividade e de algo mais dinâmico. Então, alguns dados precisam ser carregados em interações. Por exemplo, você tem filtro de uma tabela. Você tem uma tabela lá, igual no projeto que eu trabalhava, e daí você coloca os filtros. Não faz sentido ele ficar fazendo o servidor puxar isso, entendeu? Porque daí o servidor vai ter que fazer o filtro e devolver a página de novo. Isso aqui é mais fácil você fazer nele, você fazer do lado do cliente. Porque o cara colocou um filtro ali, quer filtrar pela região, que é a região América do Sul. Colocou ali, do próprio cliente, ele puxa de lá, puxa todas as países da região da América do Sul e devolve. Bem mais fácil fazer isso no cliente, né? E daí, então, no caso do Next, o melhor exemplo é o formulário de perfil. Por exemplo, o cara clicou na parte de perfil lá, então ele vai alterar os dados pessoais dele. Então, é mais fácil você trazer isso já carregado do que mostrar a tela carregando e daí mostrar os dados de fato no formulário. Não é mais fácil ele já trazer tudo, o cara já vê formulário de uma vez, os dados dele todo de uma vez, ao invés de ficar esperando carregando.
Então aqui, mais outro negócio que eu coloquei, um detalhe mais avançado, né? Então, quando você vai fazer essas chamadas, você consegue identificar elas, que no caso do React Query chama Query Key. Então, você consegue fazer, você está buscando a lista de usuários, você consegue colocar um identificadorzinho, porque em um certo momento do sistema você pode falar, puxa isso de novo, entendeu? Revalida isso em tal momento. Por exemplo, você adicionou um usuário, você pode revalidar isso, entendeu? É um exemplo. E daí ele não tem o risco de compartilhar o cache dos usuários, porque o cache está exclusivamente no seu navegador, entendeu? Então não tem como alguma outra pessoa que está usando ter risco de compartilhar. Que é o contrário do Next, existe esse risco. Então por isso que no Next 15 eles implementaram isso que chama cache tags. Então eles meio que estão dando umas copiadinhas no React Query aí, então, né? E daí, então você consegue identificar isso, só que você precisa colocar um identificador específico para cada usuário. Porque como o cache está no servidor, se eu estou usando e o meu amigo também, ele tem uma identificação muito genérica, pode ser que os nossos dados conflitem. Então você precisa colocar ali, você está buscando a lista de países. Aqui você pode colocar só tipo países ou countries, se você for usar em inglês. Você pode colocar de um modo genérico. Ali você precisava colocar, por exemplo, get countries, ou seja, você vai puxar os países e daí você colocar o ID do usuário, porque daí não acontece esse conflito, né? Então, só um disclaimer aí de uma coisinha legal. E daí as decisões que a gente tomou no projeto, primeiramente a gente falou, vamos usar o Vite, lado do cliente, é o que parece melhor, a gente não precisava daquele mecanismo de busca, por ser um projeto que todo mundo que usa tem um contrato com a empresa, então a gente não ia puxar clientes que estão pesquisando na internet, e a gente falou assim, um projeto restrito, o cliente lida com a performance. E daí a gente falou, olha, também não precisava de cache no servidor, o cliente deve lidar com o cliente, para isso está tudo bem. Aí chegou o time de produto, um tempo depois, falou assim, a gente não pode sobrecarregar o cliente, porque eles identificaram que os nossos clientes não tinham máquinas super potentes, né? Então aí a gente falou, legal, e qual que é a questão que daí a gente teve que fazer? A gente teve que mudar algumas coisas. O projeto antigo que a gente usava, ele era uma abstração do Next, ou seja, ele era algo que usava parte do servidor. Só que nele a gente fez um teste configurando usando o lado do cliente e não saiu legal, não saiu legal. Rodando na máquina da empresa, num negócio legal, ou seja, umas máquinas bem tops, não saiu legal. Então a gente teve que falar, olha, vai ter que mudar, né? Então, na segunda a gente falou, beleza, vamos no Next então. Não é tudo que a gente vai precisar, mas quando precisar, a gente usa, né? Porque você consegue configurar. Então a gente colocou isso do Server Components, então a gente podia renderizar as coisas já no servidor, porque a gente tinha muito problema de... Você entra na tela, fica um negocinho carregando uns 2, 3 segundos, aí mostra os dados. Isso mostrava que não estava legal. Então a gente tinha autonomia e a gente conseguia também escalar, esse era o principal. Então, que a gente teve que fazer um POC, vocês já devem ter ouvido falar, chama Proof of Concept, então uma prova de conceito, então para você provar que aquilo realmente vai valer a pena. Então a gente tinha que fazer isso para agora. Eles falaram, não pode sobrecarregar o cliente. Então vamos usar o Next, mas também não pode sobrecarregar o servidor. Aí eles ficavam nesse bambolê. Então a gente tinha que testar isso. E a gente tinha problemas de códigos, igual eu falei, eram muito acoplados, então a gente precisava melhorar para conseguir fazer uma migração. E daí, coisas legais que a gente poderia fazer. Isso aqui a gente não tinha pensado, eu coloquei por conta. Hoje a gente utiliza muito inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência artificial, igual a palestra do Diogão mostrou. Chequem na newsletter, tem um resuminho legal, tá? Fica aí a dica e o marketing também. Então, a gente poderia usar a inteligência artificial para, assim, essas aqui são as rotas que eu tenho no meu projeto. Gera toda a estrutura de pastas no Next, que agora, com uma versão atual do Next, você consegue fazer a navegação, né, todas as rotas, ser por uma estrutura de pastas. Bem legal, vale a pena dar uma checada. Em um vídeo rápido de 25 minutinhos, você consegue checar isso aí e aprender. E daí a gente também colocar testes unitários, que para variar o projeto não estava legal, e também, como tinha muita coisa junto, você não conseguia testar, né? Como é que você vai fazer um teste de um botão que ele pode fazer milhões de coisas? Fica complicado. E daí a gente
essa parte foi o que eu coloquei, a gente não tinha pensado, de usar o Next.js com o React Query juntos. Ou seja, você pode usar uma parte ali puxando coisas do servidor e depois você puxando coisas do cliente atualizando. Então, bora lá. Então, quando você utilizaria o React Query? Quando você precisa de algo focado no cliente. Igual eu falei, interatividade, ou seja, ele vai interagir com o sistema. Então, o que você consegue fazer? Por exemplo, nesse formulário que eu falei de perfil. Você puxa tudo do servidor, mas quando o cara atualizar, você consegue dar uma atualizada ali do cache através do front-end usando o React Query, sem precisar disparar o servidor, por exemplo. Existem diversos vídeos sobre isso e cada um fala uma coisa, que é uma coisa da tecnologia. Então, fiquem tranquilos que eu aprendi com o tempo. Tem diversas maneiras de resolver o seu problema, mas diversas coisas você nunca sabe qual que é a melhor. Você consegue resolver, mas você sabe se é melhor? Não sei. Às vezes ninguém sabe. Para um cara pode não ser, mas para outro pode ser. É uma coisa bem legal isso da programação, que traz bastante dinamismo. Então ali coloquei, né, esse exemplo. Deu exemplo, por exemplo, que o cara tinha falado de um chat. Então você consegue atualizar um chat na parte do cliente sem usar o fetch, ou seja, o cara, você está num chat ali do Instagram, está ali mandando uma mensagem, um meme ali para o seu amigo. Quando você manda, para atualizar, ele pode pegar o que está no cache e atualizar ali no front-end mesmo, sem disparar alguma coisa para a API. Parece um pouco estranho, mas depois que você vai pegando o jeito, você vai entendendo melhor. E daí, então, se você fizer usando o React Query, você consegue fazer dessa maneira que eu falei. Você consegue atualizar o chat ali só no front-end mesmo, ou no mobile, que é onde mais usa o Instagram, por exemplo, sem precisar disparar uma requisição. Se você usar o Next, você necessariamente precisa fazer requisição para ele atualizar. Então, o desfecho, né? É um pouco triste. A gente fez os planos, não, vamos migrar, agora vamos para o Next e tal. Você fala, putz, o tempo acho que já está no limite, ou já foi, né? Já estourou a boca do balão. Aí você fala, mas pô, o cara vai apresentar o desfecho. Infelizmente, esse projeto não tem desfecho. Ele foi encerrado. Então, tudo isso que a gente fez, a gente bolou um plano, a gente tinha todos os tickets do Gira certinhos, que a gente precisava fazer passo a passo, os arquivos que a gente precisava mudar para possibilitar essa mudança, mas daí aconteceu. E daí a questão é, quebra a expectativa. Quando o time de front-end lá, 4 pessoas, a gente viu isso, a gente falou, putz, velho, sério mesmo? Mas daí você pensa, eu tive que estudar toda essa parte e trazer para eles, e trazer para o time. Isso não é um conhecimento perdido, entendeu? Então eu tive que estudar muito, por exemplo, para montar a própria palestra, eu tive que estudar muito mais, porque eu não estava mexendo muito mais com isso, obviamente. Então, nada, na verdade, é conhecimento perdido. Só que aí você chega numa questão. Se você mandar hoje eu implementar tudo isso, eu não sei mais. Na época eu também não sabia, né? Mas eu sabia melhor, vamos ser sinceros aí. Só que a questão é, para finalizar, igual o Luizão falou, ele trouxe uma frase reflexiva, né? Então, não posso terminar num texto plano aí, né? Então, assim, tudo que você aprender, você pode usar para alguma coisa. E às vezes você não vai saber decorado como implementar alguma coisa depois de tanto tempo. Só que você vai saber que aquilo existe para você resolver. Então, um dia que você precisar, você sabe, putz, esse negócio resolve tal problema. Preciso de um negócio de cache no front-end. Putz, tem o React Query lá. Você não precisa migrar um projeto inteiro para usar o Next dependendo. Você fala, putz, tem isso. Aí você vai lá, estuda e daí você implementa. Então, você saber que existe é uma das principais chaves para programação. A gente nunca vai saber nada decorado. Às vezes você vai fazer um for lá, eu não lembro. O Copilot faz um for aí que eu não lembro como é que faz o JavaScript. Já errei isso numa entrevista, né? Entrevista de sênior, o cara não sabia fazer um for. Eu fiquei tipo, não, cara, relaxa, eu sou um pleno, então tá tudo bem. O cara falou, mas eu quero um sênior. Eu falei, acho que não vai ser ou não, né? Então, pode partir pro próximo. Então, basicamente é isso. E aqui, repetir o slide, né, sem criatividade. Qualquer coisa pode me chamar do WhatsApp, também estou no grupo do GDG, não coloquei meu número aqui, senão alguém pode pegar, anunciar a doação de Golden na OLX e daí eu vou receber um monte de mensagem. Então, tenho traumas com isso da infância. Então, é isso aí, muito obrigado, pessoal.
Pode ser, pode ser. Se ninguém... Pessoal, temos... Não, foi 36, foi legal. Temos um tempinho para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Aqui. Vixe, lá vem. Primeiramente, parabéns pela palestra. E a minha dúvida é a respeito do VIT e do Next. O VIT ele é uma biblioteca para client-side e o Next para server-side handling, é isso? Isso. Mas o Next também não tem essa funcionalidade de client-side. E qual que é a diferença entre os dois? Tá, vamos lá, boa pergunta. Acho que eu acabei não abordando. No Next.js, você consegue fazer as coisas irem para o lado do cliente, entendeu? Então você pode fazer o Next inteiro renderizado do lado do cliente. Não é um dos problemas que ele busca resolver, mas você pode fazer, sem problema nenhum. Você consegue especificar no começo do arquivo ali, use client, ou seja, isso aqui seja renderizado no cliente. E daí você resolve. Então, basicamente, esse é um dos diferenciais, igual eu falei do Next, que ele era mais maleável, que você conseguia fazer outras coisas. É basicamente isso aí. A primeira coisa que você falou do VIT do Next da diferença, basicamente é como se o VIT fosse um compilador, entendeu? A grosso modo, que eles chamam de bundler. Então, o que você faz? Você cria o projeto baseado nele e ele vai meio que traduzir os seus arquivos, quando você fizer o build, para o navegador entender. E daí o Next ele é um framework para ele ser mais robusto. Tem muito mais coisas aqui do que eu falei. Se for pesquisar o que o Next tem a mais, o que ele traz a mais, é uma infinidade de possibilidades. Ok, obrigado. Boa. Mais alguma? Opa. Boa noite. Você deu um contexto que nesse software, por exemplo, ele era um software para poucos clientes, né, poucas pessoas, mas se você estivesse tratando com um cenário, por exemplo, com mais de 1000 clientes acessando, não sei se nesse software, por exemplo, era um microserviço, você ainda sim ia usar o React Query para poder fazer essas consultas no banco, atualizar, ou talvez alterar um pouco essa lógica, usar um RabbitMQ, né, as filas, ou até comunicação com o socket? Essa aí é uma boa pergunta. A gente cogitou, quando a gente falou isso lá com o nosso arquiteto, essas coisas, como essa parte, principalmente dos 5 segundos, era muito necessária em somente uma parte do sistema, ou seja, o cara ali ficava esperando aparecer, mas em outras telas essa funcionalidade não precisava. O cara clica ali, ele carrega a lista de usuários. Entendeu? Ele não precisaria ficar carregando a cada 5 segundos, no caso do nosso sistema. Então, sim, a gente cogitou. Existe um sistema que a gente consultou lá, que ele faz isso de usar o Rabbit, esse esquema de fila, em uma parte, em outra parte isso de WebSocket para ser integração em tempo real. Não lembro qual que era o exemplo, mas acho que era da área financeira, tipo, aparecer os gráficos lá. Então, ele puxava tudo ao mesmo tempo. E daí o back-end também, um detalhe já que você perguntou, ele era em Golang, então, e ele não era em microserviços. Então era uma coisa que foi guiando essa decisão. E mesmo que tivesse mais clientes, a gente iria dessa decisão, principalmente do Next, e para alguns pontos ali usar o React Query para o cliente lidar com isso. Em alguns momentos seria a melhor. Não posso detalhar muito, porque não é um projeto da empresa, mas basicamente é isso aí. Tem lá? Tá no meio. Em relação ao armazenamento que o React Query faz, onde que ele armazena exatamente esse cache? Local Storage, Session Storage, IndexedDB? Cara, essa é variável dentro dele? Cara, essa é uma boa pergunta. Acho que tem no gráfico ali. Eu não lembro, mas se eu não me engano é no local storage, que daí ele mantém tudo ali, essa questão do cache. Né? Então, o local storage acho que é a forma mais comum e você consegue implementar na mão, tipo salvar usuário e logô. Se quer salvar a informação dele, você pode salvar no local storage, por exemplo. Pode não ser a melhor, mas
Se eu não me engano, é no local storage, não tenho 100% de certeza. Você também sabe se dá para trocar esse tipo de armazenamento? Tipo, se eu quiser armazenar no InDexDB, tem como? Se eu não me engano, sim. Né? Esse detalhe a mais, como no projeto não estava precisando, eu vi só por cima, mas não tenho certeza. Se tiver alguém que manja, puder... Aí, o cara falou que sim. Puder... Quer dar o microfone para ele explicar um pouquinho mais? Não? Então, só mandou um joia ali, é isso aí. Temos tempo. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. E eu queria perguntar, você apresentou diversas ferramentas e tudo, e uma coisa ali que eu senti falta, não sei se por não conhecer tão bem front-end, mas alguma solução de gerenciamento de estado, que é muito comum, né, para essas aplicações front-end, principalmente quando elas ganham complexidade. Então, por exemplo, num cenário que eu usasse Redux para gerenciar aí o ciclo de vida do estado, né, dentro do front-end, como é que fica esse ferramental, assim, né? Eu sei que existem outras bibliotecas, se eu não estou enganado, o RTK Query, alguma coisa assim, né? Deixa eu falar isso. Mas como é que ficaria, assim, em que etapa desse gerenciamento de estado entraria essa ferramenta, por exemplo, do React Query? Essa é uma boa pergunta, né? Se você pesquisar, bastante gente fala ou você usa o React Query ou você pode usar outro gerenciador de estado junto, mas não precisa. Porque o React Query, quando você citar um exemplo aqui, você tem um componente, que é uma página, e dentro dele executam dois componentes. Então, vamos lá, um componente ali, você tem o seu perfil. Em uma parte aparece a sua foto e o seu nome, o outro componente vai renderizar essas duas coisas aqui, por exemplo. E os dois, né, dentro deles, eles executam a mesma query. A mesma query, sei lá, /profile. E eles pegam isso. O que acontece? Por exemplo, primeiramente é renderizada a minha foto e o meu nome. Então ele bate na API e puxa. Quando ele renderizar esses dois aqui, ele vai falar, ué, essa requisição acabou de fazer, ele vai puxar do cache, ele não vai bater de novo. Então ele meio que já é inteligente o suficiente para você conseguir lidar com estados. Mas, pesquisando, quando eu fui aprender essa parte, em casos mais complexos, tem gente que usa ali um Redux, um Zustand nessa parte, mas depende bastante. Acho que é muito caso a caso, igual um cara de um vídeo que eu vi falou. Mas para a parte básica, ele mesmo você já consegue lidar muito bem. Entendi, bacana. Valeu. Para finalizar, você acha que o desfecho final do projeto foi por conta da equipe de vendas? Então, existem diversos fatores que eu não posso falar. Mas aí nem tudo é tecnologia. A tecnologia é um meio de você resolver problemas. Aí, por exemplo, você faz um produto que vende muito. Marketing vende muito, vendas vende muito, mas o produto é ruim. Então o povo vai começar a sair. Você faz um produto que é muito bom, mas não vende, entra no mesmo funil, entendeu? Então não sempre tem esse probleminha aí, mas o cara quis caçar minha demissão aqui. A última, pessoal, tem mais alguma? Fechamos? Então é isso. Salve de palmas para a equipe. Valeu.